O governo dos Estados Unidos da América anunciou hoje, quarta-feira, que está colocando em prática sua primeira medida relacionada à aplicação de sanções contra autoridades estrangeiras promotoras de censura. Essa primeira medida não é direcionada a nenhum nome específico, mas Alexandre de Moraes já se enquadra nos seus requisitos para que seja uma das pessoas punidas. E agora você vai entender o porquê. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, através de uma publicação na rede social X, feita nesta quarta-feira. A embaixada norte-americana no Brasil imediatamente traduziu o texto em uma nova publicação, e ele diz o seguinte: por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades de pessoas estrangeiras que sejam coniventes com a censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial para o nosso modo de vida, um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. A imprensa militante brasileira imediatamente passou a repercutir sobre o caso, e o pessoal da Globo trouxe 2 critérios elencados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pelos quais, segundo o G1, as autoridades seriam enquadradas. Primeiro deles, autoridades que emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos por publicação em redes sociais americanas. A título de exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, X, que é o antigo Twitter, são todas redes americanas. Nesse primeiro quesito, Alexandre de Moraes já se encaixa, e um exemplo disso é a sua perseguição implacável ao jornalista Alan dos Santos, que apesar de ser brasileiro, reside legalmente nos Estados Unidos. E o segundo critério é o seguinte: autoridades que exijam políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que extrapolem a sua atividade e atinjam os Estados Unidos. Nesse caso aqui, Alexandre de Moraes também se enquadra, mais ainda do que no critério anterior, por sinal. Ou seja, ao que tudo indica, a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes não poderá mais entrar nos Estados Unidos. Só que ainda precisamos levar em conta mais 2 detalhes muito importantes. Primeiro, se forem esses mesmos os critérios adotados pelo governo dos Estados Unidos para aplicar essas restrições, Alexandre de Moraes provavelmente não será o único ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro a ser impedido de entrar nos Estados Unidos de agora em diante. E o segundo ponto, no caso de Alexandre de Moraes especificamente, esse é só o começo, pois o próprio Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, confirmou na semana passada que o governo Trump está analisando neste momento uma possível sanção a Moraes por meio do Global Magnitsky Act, que é algo muito mais grave e mais abrangente do que o simples impeditivo de entrar no território norte-americano. Agora eu pergunto, será que os ministros do STF já se deram conta de que isso realmente está acontecendo? Será que esse assunto já deixou de ser motivo de piada entre eles? Bom, quanto a eles eu não sei, mas o pessoal da imprensa militante já está sentindo o impacto desse anúncio. Hoje à tarde, durante o programa Estúdio I na Globo News, uma das comentaristas deixou muito claro que eles já se deram conta de que não se trata de uma bravata. André, existe uma expectativa, até mesmo nos canais diplomáticos, que saia uma lista ainda hoje, ou até nos próximos dias, mas poderia sair uma lista das autoridades ou das pessoas afetadas em relação ao Brasil, os brasileiros que seriam alvos dessa medida. Então, o que a gente consegue perceber é que isso não é só uma bravata, deve mesmo acontecer. Só que, apesar de admitir que o impacto foi sentido, como uma típica militante, ela já partiu para uma mentira na tentativa de descredibilizar as ações que estão sendo adotadas pelo governo dos Estados Unidos. Agora, tem 2 coisas que me chamam a atenção aqui. O método em si não é novo, porque tanto os Estados Unidos quanto outros países europeus, inclusive, usam esse método de pressão que é cancelar visto, congelar bens para autoridades de países. Por exemplo, na África isso acontece, para quem eles consideram corruptos, enfim, ou países com pouca democracia, Venezuela, por exemplo. Então, é um método que não é novo. Agora, a razão, que é justamente para defender essas big techs, é a parte, enfim, chocante disso, porque são empresas que ganham dinheiro com isso e estão sendo defendidas, claro,
por uma medida desse tipo. Não, senhora. As ações que estão sendo adotadas pelo governo dos Estados Unidos em relação a essas sanções a autoridades estrangeiras não são para defender as Big Techs, e sim para cumprir aquilo que a legislação norte-americana determina. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos diz o seguinte: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício ou restringindo a liberdade de discurso ou da imprensa ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Ou seja, a Constituição dos Estados Unidos garante a liberdade de expressão aos cidadãos, proibindo o próprio legislativo de criar qualquer lei que interfira nela. Da mesma forma, a Constituição Federal Brasileira de 1988 também o faz. A diferença é que, enquanto lá nos Estados Unidos a legislação é colocada em prática, aqui ela é violada justamente por aqueles que deveriam protegê-la. E por falar em violação à legislação, eu ainda tenho mais um caso para mostrar nesse vídeo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu-se das críticas direcionadas a ele por conta de um vídeo polêmico que veio à tona nos últimos dias, acusando o povo brasileiro de ser culpado pelo erro que ele cometeu. Me permita contextualizar aqui essa história. Na última quinta-feira, dia 22 de maio, Barroso participou de um jantar promovido por Diego Barreto, que é CEO do iFood. O iFood é uma empresa que tem interesse direto em uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos de transporte e empresas que administram plataformas digitais. Inclusive, Diego Barreto já compareceu pessoalmente à Suprema Corte em uma audiência pública em dezembro de 2024 para defender a sua visão. Só que além da presença de Barroso nesse evento já ser contestável por conta desse fato, ainda por cima, ele mostrou mais uma vez um comportamento inadequado em relação àquilo que é esperado de um magistrado. Em um dos vídeos vazados, ele aparece cantando uma música ao lado da cantora Paula Lima, por sinal em uma proximidade que não deve ter deixado muito contente a namorada do ministro. Em outro vídeo, além de Barroso e a cantora, também aparece abraçado a eles o próprio CEO do iFood, Diego Barreto. Pois é, o comportamento de Barroso claramente viola, por exemplo, o artigo 35, inciso 8º da Lei Orgânica de Magistratura Nacional, que afirma que é dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Só que Barroso não admite isso. Pelo contrário, ao se explicar em uma sessão no CNJ, ele se referiu àqueles que o criticaram como pessoas que têm razão e precisam vender jornal falando bobagem, e ainda usou o caso para falar sobre o problema da incultura no Brasil. Na última quinta-feira, nós realizamos em São Paulo um jantar para a obtenção de recursos para o nosso programa de bolsas. Nós pretendemos dar 100 bolsas de R$3 mil por 2 anos para os 100 primeiros colocados negros no Exame Nacional de Magistratura. É um programa do Conselho Nacional de Justiça. Nós só havíamos arrecadado metade do que pretendíamos e, portanto, com a ajuda da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, fizemos um jantar para arrecadação de fundos com empresários em São Paulo, porque estamos utilizando dinheiro privado para este fim, que é administrado pela Fundação Getúlio Vargas. No Brasil existem atualmente 2 grandes categorias de pessoas, as que fazem alguma coisa e as que têm razão. Portanto, a gente tem que continuar fazendo e deixar parado as que têm razão, que precisam vender jornal falando bobagem. O meu comentário indignado é que a gente fez um jantar para arrecadar fundos para o programa, e a matéria diz que eu me reuni com empresários a pretexto de arrecadar fundos. Então, tá bom. A incultura é um problema difícil de sanar no Brasil. Pois é, acredite se quiser, mas na visão de Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ele pode até violar a legislação, mas a culpa disso é do cidadão brasileiro que o critica. Na visão de Barroso, a presença dele em um evento para angariar fundos para um projeto é algo digno de aplausos, pois ele está fazendo alguma coisa, enquanto os outros, que o criticam, não estão. Não importa se eu ou você destinamos parte da nossa renda para ajudar crianças, idosos, animais, projetos sociais, ou seja lá o que for. Se nós não estamos contribuindo para esse projeto específico de bolsa para 100 estudantes negros, nós não estamos fazendo nada. Não importa se, na minha visão, as tais bolsas deveriam ser dadas aos 100 primeiros classificados, independentemente da sua cor. O que importa é a visão do ministro e nada além disso. Agora eu pergunto, um cara desse merece estar à frente da mais alta instância do judiciário do nosso país? Me conta a sua opinião aqui nos comentários.